Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Francisco, sejam muito bem-vindos ao canal. Provavelmente eu postei esse vídeo depois do vídeo relacionado ao avivamento, porque eu disse que teria uma série de vídeos, né, onde eu vou entregar coisas que Deus tem me empurrado essa palavra para poder compartilhar. E hoje eu trago um alerta muito grande para a igreja barra algumas pessoas. E a verdade, eu quero começar a ser sincero nesses vídeos que eu vou postar. Muitas vezes Deus nos manda falar coisas que nós não queremos falar, por causa de certas posições pessoais nossas, por causa de certas visões nossas, mas não interessa o que nós pensamos, o que nós achamos, o que interessa é o que Deus está nos colocando para falar. E hoje eu quero falar sobre a questão aí do vídeo sobre a prisão aí, né, do Silas Malafaia e do Alexandre de Moraes, né, da Polícia Federal, estar investigando aí o Silas Malafaia. E, irmãos, eu não sigo o Silas Malafaia, eu não acompanho o Silas Malafaia, eu não queria estar fazendo um vídeo relacionado à política, a Alexandre de Moraes, a Malafaia, eu não queria, eu já tenho uma visão quanto a esse tema, assim, pessoal, muito estabelecida. Só que aquilo não interessa o que eu quero ou o que eu não quero, o que interessa é que Deus muitas das vezes nos entrega algo e nós temos que repassar. E são raras as noites em que Deus não me incomoda, que Deus não, na verdade, não me acorda pela madrugada para orar, que ultimamente Deus tem me dado durante a madrugada coisas muito específicas para compartilhar. E normalmente eu não compartilho já logo em seguida que Deus me dá. Eu espero um tempo, sou sincero, eu deixo Deus me empurrar mesmo, né, para falar. Mas a questão não se trata disso. A questão se trata que eu levantei, se eu não me engano, anteontem, Deus me acordou na madrugada e Deus me acordou com essa mensagem, né, hã, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 10, que diz: Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, Jesus está falando que ele foi entregue para Pilatos e que ele sabe que ele foi entregue a Pilatos por causa de uma permissão que vem do alto, de uma permissão que vem de Deus, de uma permissão que vem de um outro reino que é o reino dos céus. E essa permissão veio por causa de um propósito, e esse propósito era o cumprimento das Escrituras e a salvação da humanidade. E até durante a madrugada, foi no dia 16 de agosto de 2025, às 4h14 da manhã, eu escrevi isso, que eu vou ler para vocês. Palavra da madrugada. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido, mas agora o meu reino não é deste mundo. E aí eu escrevi: alguns sofrimentos são concedidos e permitidos pelo alto para que um plano maior se realize. Jesus sabia que o seu reino não era deste mundo e não temeu realizar a vontade do Pai, pois ele sabia que grande propósito havia por trás de tudo aquilo. Porém, nós temos vivido como se o nosso reino fosse daqui, e um grande sofrimento pode vir concedido pelo alto para que um grande propósito se realize, o de recobrarmos a consciência e visualizarmos novamente que o nosso reino não é deste mundo, e para que cumpramos o propósito designado por Deus para ser realizado nessa terra. Tudo que acontece aqui, e principalmente relacionado à igreja, é porque existe uma permissão do alto. Jesus foi crucificado por causa da permissão do alto. Estevão foi apedrejado por causa de uma permissão do alto. A igreja do primeiro século, né, a igreja primitiva, foi perseguida e espalhada por causa de uma permissão do alto.
os cristãos foram lançados no Coliseu para serem devorados por leões, foram incendiados, feitos de tocha em Roma, por uma permissão do alto. Não é algo gostoso de ouvir, não é algo que traz um regozijo, né, uma alegria de ouvir, mas é uma verdade, é uma grande verdade. E depois que eu ouvi, né, essa palavra, que Deus me deu essa palavra, eu tentei voltar a dormir, até que eu ouvi muito claramente o timbre de voz do Silas Malafaia na minha cabeça. Eu não estava pensando em Silas Malafaia. Eu não assisti nenhum vídeo do Silas Malafaia. Eu não tinha ouvido nenhuma pregação do Silas Malafaia. Pelo contrário. Então, a partir dali eu: "Ai Deus, né, o que o senhor está querendo dizer? O que o senhor está querendo dizer?" E fui dormir. Mas aí, né, a gente vai pedindo confirmação para Deus, eu achei que essa palavra era sobre outra coisa, eu pensei que esse timbre de voz do Silas Malafaia na minha cabeça era sobre outra coisa, até que, né, eu vi ali depois uma chamada relacionada a essa prisão, né, essa questão do Alexandre de Moraes estar investigando, acionando a Polícia Federal para investigar o Silas Malafaia. E o que você quer dizer com isso, Francisco? Que o Silas Malafaia vai ser preso, que ele não vai ser preso? Eu não sei. O que eu sei é que muitos têm tido medo do Alexandre de Moraes prender, né, certas pessoas, de uma grande perseguição começar no Brasil por parte de certos posicionamentos políticos, e muitos têm se esquecido que quem governa não é o Lula. O Lula está ali e muitos até pensam, né: "Ai, mas houve, né, um roubo durante as eleições e o Lula roubou o Bolsonaro e foi para o poder", e se esquecem que as pessoas estão em determinados cargos de poder porque Deus permitiu. Você acha que os cristãos primitivos, no meio daqueles que estavam vendo muitos serem lançados na no Coliseu, muitos não pensavam em levantar um levante através da espada? Por que não, né? Esse é um governo maligno, demoníaco. Vocês acham que também muitos não pensaram isso? Claro que pensaram, mas a verdade é que muitos estão no poder por permissão de Deus. É Deus quem inclina o coração do homem, dos governantes, para que o que ele quer que seja realizado seja. A igreja só é tocada porque Deus permite, porque Deus tem planos que nós não imaginamos. A igreja começou sendo construída sobre o sangue de muitos que foi derramado, a igreja começou com a crucificação de Jesus, sangue do Filho de Deus que foi derramado. Depois, mártires, e ainda é em muitos lugares, muito sangue derramado. E é por permissão de Deus. Você não precisa gostar do que eu estou falando, individualmente não precisa aceitar o que eu estou falando, só estou falando e repassando o que Deus está me mandando falar. Que é: abaixem as espadas, vocês que estão tentando cortar a orelha de Malco. Guarde a espada, porque aquele que vive pela espada, ele vai morrer pela espada. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais e que têm conseguido manipular muitos de vocês. Muitos querem se levantar com a espada. E se vocês se levantarem pela espada, vocês vão morrer pela espada. Então, eu não queria estar gravando esse tipo de vídeo, esse tipo de mensagem. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Mas essa é a mensagem. Talvez aconteça algo que você vai se revoltar muito, mas quem governa
é Deus, quem permite é Deus, quem estabelece governantes é Deus. Você acha que o povo de Israel, você pode ver quando Jeremias começou a pregar para eles se renderem quando Israel fosse ser invadida pela Babilônia, você pode ver que Jeremias foi lançado num poço. Você pode ver que muitos profetas se levantaram e falaram: não, Deus vai livrar Israel. Israel não vai ser entregue nas mãos dos babilônios. Muitos são os profetas de maravilhas e de milagres. Mas aqueles que Deus realmente usa para falar certas verdades são lançados nos poços. Comece a procurar por aqueles profetas que foram lançados nos poços aqui no Brasil. Que foram lançados, que foram destruídos, que tiveram reputação destruída. Procure por esses profetas que foram presos, achincalhados. Deus tem compromisso com esses profetas, os que foram perseguidos, achincalhados, lançados nos poços pela própria igreja. Mas o que Deus disse vai se cumprir. Não é o que você quer, mas é o que Deus quer. E eu já disse em um vídeo anterior que a igreja tem que estar no cronograma de Deus. Deus vai e tem um grande avivamento para cumprir aqui no Brasil. E tem um outro vídeo que eu vou lançar futuramente, que é sobre um grande bezerro de ouro que foi levantado aqui no Brasil por causa de um espírito de engano que entrou no altar de muitas igrejas. Mas esse espírito de engano está sendo destronado. Está sendo destronado. Deus está tirando esse espírito de engano do altar da igreja. Muitos vão se rebelar, muitos vão chiar, gritar, mas o que Deus está fazendo não pode ser parado. Ele usa quem Ele quer, goste você, goste eu, nem sei se eu falei certo ou errado, mas goste eu ou não. Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Então, Jesus tinha essa consciência que Ele estava sendo entregue por permissão do alto. Por permissão do alto. A igreja muitas vezes foi entregue por permissão do alto. Do alto. A Bíblia nos diz em Apocalipse sobre uma grande multidão que estava diante de Deus, que subiu, né, diante de Deus e dizia e clamava a Deus: até quando o Senhor não julga aqueles que mataram os nossos irmãos, né? Uma grande multidão de mártires que estava diante de Deus. E Deus ainda diz que não era o tempo. Ou seja, Deus vê. Deus, irmãos, ele não pensa como nós. Nós pensamos no aqui e no agora, nessa esfera terrena carnal. Mas Deus ele está na eternidade. Deus está preocupado com a eternidade. Se nós morrermos aqui não é o problema é para onde nós vamos. Morrer aqui não é o problema é para onde nós vamos. Então, eu volto a uma palavra que Deus tem colocado muito no meu coração para a igreja. É tempo de arrependimento. Muitos tentaram fazer com a força do próprio braço. Muitos foram enganados. Mas é tempo de arrependimento. Porque se a igreja não entrar no cronograma de Deus, Deus a levará. E Deus está levando. E Deus é tão misericordioso que ainda está falando: se arrependa, largue a espada, não lute contra a carne, lute contra, né, entre na batalha espiritual. Você está mirando no lugar errado. E Deus precisa corrigir isso. Deus precisa corrigir isso. Então, se você está preocupado com a prisão do Silas Malafaia, com prisão disso, com prisão daquilo, nada vai acontecer que não seja por permissão do alto. Então, interceda pelo Silas Malafaia.
Interceda pela igreja, não interceda por uma posição política, não interceda por direitas, por esquerdas, por centros, mas interceda pela vontade de Deus. A vontade de Deus muitas das vezes não é compreendida. Você pode ver quando Jesus foi para a cruz, quem entendeu dos discípulos o que estava acontecendo? Só entenderam depois que ele ressuscitou. Jesus disse para Pilatos, né, que agora o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros lutariam por mim. Então, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Pode me chamar do que você quiser, a minha consciência está limpa diante de Deus. Eu estou sendo empurrado para falar. Eu não queria tocar em certos tipos de tema e de assuntos, mas eu estou falando o que eu tenho que falar, o que Deus está me incomodando para falar. Então, é isso. Essa parte aqui, minha consciência está tranquila, eu entreguei. Ah, que Deus te abençoe, que Deus fale com você, que Deus te direcione. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.